Abra sua Bíblia para nós lermos um texto, capítulo 19 do Evangelho de João, versículo de número 38. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38, e depois, na continuidade do capítulo 20, versículos 1 até o 10, para uma leitura mais completa. Diz o texto, verso 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, por meio do medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém. Amados, o texto é muito vasto e há um aflorar de conhecimento dentro desse texto bíblico do capítulo 19 e do capítulo 20 também. Muitas coisas simples, mas profundas, se revelam no texto. Eu quero tirar duas coisas só daqui, para poder basear os minutos que vou falar antes de orar para os irmãos, que são grandes coisas. Por isso li uma parte de um capítulo e uma parte do outro capítulo. Nós estamos falando aqui sobre o nós cremos. E eu falei aqui, cremos em Jesus, na outra terça-feira. Cremos em Jesus e conversamos sobre Jesus, do seu nascimento, o seu crescimento, a sua profissão quando menino e depois até chegar adulto e trabalhar com pecadores, multiplicar pães, fazer milagres e tantas coisas que falamos aqui. Hoje nós queremos falar sobre Jesus da seguinte maneira: nós cremos em Jesus, mas destacamos as obras que Ele faz. Eu creio nas obras que Jesus faz. E duas obras grandes estão aqui no texto. A primeira obra é a obra da morte de Jesus. Imagina que obra! A obra que Jesus fez, uma delas, a morte. Uma grande obra. No outro texto diz: por uma pessoa boa,
pode que alguém ouse morrer. Mas ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Em outras palavras, sem nós merecer, ele deu a vida por nós. É uma grande obra alguém se doar por alguém que não merece. Alguém se doar por alguém que não pagou o preço, não tem nenhum tipo de crédito, mas alguém se doou. E ele se doou ao ponto de dar a sua vida. Então, a primeira obra destacada aqui é a morte de Jesus. E a segunda obra está no capítulo 20, versículo 1 até o versículo 10, é a ressurreição. Veja essas duas obras: morte e ressurreição. Morte está do versículo 38 até o 42, que Jesus morreu e José de Arimateia foi sepultar Jesus. E sepultou Jesus. Uma sepultura emprestada, a sepultura nova, foi sepultado ali. E o versículo 1 do capítulo 20 até o versículo 10 fala que ele ressuscitou. A segunda grande obra de Jesus é a sua ressurreição. Se nós gravar essas duas coisas só, grandes obras de Jesus, morte, grande obra de Jesus, ressurreição, nós já sairemos daqui com duas verdades firmes e propositais da parte dele. Quando nós olhamos para esse texto, eu queria dizer aos irmãos que esses são dois fundamentos. A morte e a ressurreição é o pilar e o alicerce. Morte e ressurreição. Nós precisamos acreditar nessas duas coisas, que Jesus morreu por nós, mas ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Esta é a viga e o pilar da nossa salvação, da nossa fé. Sem a sua morte, vejam a verdade aqui. Primeira coisa, em Apocalipse capítulo de número 1, pode abrir a sua Bíblia, e o versículo 17 e 18, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 17 e 18, vamos ler alguns textos aqui. É o último livro da Bíblia, capítulo 1, verso 17 e 18, diz o texto: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Aqui está uma das provas que ele morreu, mas ressuscitou. Quando João estava preso na ilha de Pátimos, ele teve a grande revelação. Jesus apareceu para João e disse: João, não temais, eu estou aqui. Fui morto, mas estou vivo para sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves do inferno e da morte. Mais à frente ele disse: eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Ele demonstrou ali que morreu, que ressuscitou e que tem a autoridade sobre todas as coisas. Esta religião, este cristianismo, o seu fundador continua vivo. Se você fosse ver as raízes de outras religiões, as origens e os seus fundadores, todos morreram. Maomé morreu, Confúcio morreu, Hare Krishna morreu, Mahasahuri Taniguchi morreu, Hipólito Rivail morreu,
E podíamos ir citando, e lembrando e citando. Todos eles morreram e não ressuscitaram. Este Jesus que nós pregamos e nós cremos, ele morreu. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Se não acontecesse a morte de Jesus, nós não tínhamos salvação. Veja Hebreus, carta anônima aos Hebreus, capítulo de número 5 e versículo de número 9. Um pouquinho diferente nossa forma de conduzir esse assunto, uma forma mais didática. Hebreus 5 e 9. Vou ler aqui para os irmãos, só para te acompanhar na sua Bíblia. Diz o texto: sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Em outras palavras, sendo ele morto, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, se não acontecesse a sua morte, nós não seríamos redimidos. Se Jesus não houvesse morrido, nós não teríamos o perdão. Agora nós já vamos para um outro texto. Sem a ressurreição dele também, não haveria esperança para a humanidade. Vamos para 1 Coríntios 15, verso 17 e 18. 1 Coríntios, já abri certinho aqui, 15, 17 e 18. Veja o que diz o texto. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, quer dizer, se não tivéssemos esse privilégio de ter Cristo morrido por nós, não haveria redenção. Mas se ele também não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã, a nossa pregação era vã, e os que morreram nele, crendo nele, estariam perdidos. Mas nós cremos que ele morreu e ressuscitou e está vivo para todos sempre. Glória a Deus. Vamos pensar então um pouquinho ainda nessa questão, creio na sua morte. Eu falei aqui das duas grandes verdades, do pilar e da viga, do pilar e do alicerce da nossa fé. Nós falamos bastante dele, agora estamos falando mais da sua obra. João na ilha viu Jesus, se manifestou para ele e disse: eis-me aqui, vivo, fui morto, mas estou vivo. Você viu os outros textos, vamos para uma outra verdade, a morte de Jesus. Quando eu olhei nesse texto, não comentando o texto, mas sim usando o texto para afirmar esta base doutrinária, a morte de Jesus não foi só a morte de um justo. É profundo isso. Foi um sacrifício expiatório. Não foi só um homem bom que morreu. Não foi só um justo que morreu. Foi um sacrifício de alguém que veio para fazer um trabalho de oblação. Isto é, o trabalho de perdão, de remissão. Um cordeiro. Vamos falar um pouquinho sobre esse sacrifício. A morte de Jesus não foi só o ato de um justo, mas foi um sacrifício de um justo. Ele se entregou por amor, para salvar as nossas vidas. Glória a Deus, pelos nossos pecados. Quem propôs? Deus propôs a salvação, Deus propôs o sacrifício, Deus propôs essa redenção, e ao ser feito o sacrifício para ele, ele aceitou o sacrifício.
Ele propôs e ele recebeu. O preço será esse, mas aqui está o pagamento. Depende de morrer alguém pelo pecador, está aqui o cordeiro. O preço do escravo é X, está pago o escravo. Eu li num livro que um homem encontrou 2 escravos sofrendo muito, e ele quis comprar os escravos, e o dono dos escravos queria muito caro, e os escravos ficaram pensando, jamais ele vai pagar isso, mas ele pagou, comprou, e saiu, e os escravos saíram atrás dele, e ele parou lá na encruzilhada e disse: vocês estão livres, eu só paguei o preço para vocês serem libertos da escravidão, vocês estão livres, vão onde vocês quiserem, façam o que vocês desejarem, porque eu comprei caro para libertar vocês. Jesus olhou para a terra e viu nós, aprisionados pelo pecado, aprisionados por Satanás, condenados para ser lançados no inferno, amarrados de pés e mãos, pelos pecados, pelas obras, pelos vícios, pelas coisas erradas. Estavam manetados, amarrados, prontinhos para sermos jogados no inferno. Ele chegou e pagou o preço e libertou. Quebrou as algemas, cortou as cordas, arrebentou as cadeias e libertou. E a Bíblia diz: libertos do pecado, fostes feitos servo da justiça. Esse versículo eu tenho que ler. Eu preguei esse versículo a semana passada, para foi no programa de televisão. Mas abra aí para você ver, Romanos 6, e me parece que é 6 e 22. Veja o que diz esse versículo. Romanos 6 e 22. Depois de Atos é Romanos. Libertos do pecado, feitos servos da justiça, servos de Deus, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto a santificação, e por fim a vida eterna. 4 passos, 4 estágios, 4 etapas da vida cristã. A primeira coisa, libertos do pecado. Segunda coisa, feito servos de Deus. Deus faz servos. Terceira coisa, fruto da santificação. Quarta coisa, por fim, a vida eterna. Tudo aqui em Romanos 6 e 22. Liberto do pecado é ser arrancado da prisão, é ser tirado do buraco, é ser tirado das mãos do inimigo, resgatados e feitos servo. Eu quero que você pense um pouquinho nessa segunda frase, feitos servos de Deus. Primeiro, Deus tira do mundo, liberta do pecado, tira da mão de Satanás, não peca mais. Mas a vontade continua por um grande tempo ainda. Parou, mas não perdeu a vontade. Daí vem essa segunda fase. Feitos servos de Deus. Deus faz servos. Ele corta, ele apoda, ele lava, ele purifica, ele passa lixa, passa grossa, afina. É como uma árvore. Tu olha uma árvore no mato, é uma árvore. Mas ela tem um trabalho para chegar a ser um violão. Esse violão aqui. Quem é que imagina que árvore era esse violão? Cortou a árvore, veio para a serraria, passou na serra, saiu tábua, saiu costaneira, saiu tudo, foi para outra serra e foi, chegou lá na mão da marcenaria, do marceneiro, daí foi para a lixa, para a grosa, para o cepilho, para a prensa, e vai.
e lá na frente se transformou num violão. Deus faz servos. Ele liberta do pecado e depois ele faz servo. Fazer servo é trabalhar na vida. Fazer servo é polir, é corrigir, é orientar, é tirar as arestas, é purificar, é botar no fogo, é queimar, tirar as escórias. Deus faz servos. Terceiro, fruto para a santificação. O assunto é sequencial. Tendo fruto para a santificação. Este terceiro passo é você entrar para dentro da igreja para a consagração da vida. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero ser um obreiro, eu quero fazer parte de uma função na igreja, qualquer função na igreja. Então vou me santificar. Eu já estou liberto do pecado e já estou servo de Deus. Eu não caio mais da graça, eu não saio mais da igreja. Se eu cometer qualquer erro, eu me conserto, mas daqui eu não saio mais. Então você já está liberto do pecado e já é servo de Deus ou serva de Deus. Agora você quer começar a trabalhar, então entra para a santificação. Jejum, oração, estudo da palavra, frequenta a igreja e vai se envolvendo. Você vai se santificando. E Jesus te batiza no Espírito Santo e dá línguas estranhas e dá conhecimento, e daí saem os músicos, saem os professores de escola dominical, saem os pregadores da palavra, sai um baterista, sai um vocalista, sai um recepcionista, sai uma serva de Deus, um servo de Deus que prega a palavra e que faz a obra. Santificação. Quando você está no estágio da santificação, você está fazendo a obra, Deus está te dando vida, está te abençoando, e você tem um alvo que é o último estágio: vida eterna. Daqui só para o céu. Daqui só para o céu. Há poucos dias Jesus levou para a glória uma irmã aqui da sede, que nós chamamos ela de Claudinha, a irmã Cláudia. Quantos conheceram a irmã Claudinha? Veja só, todos nós conhecemos. A irmã Claudinha, ela foi para a igreja quando nós estávamos pastoreando a igreja lá em Fraiburgo. Isso há uns 15 anos atrás, mais, uns 18, quase 20 anos atrás, não dá 20 anos, mas uns 18 anos, 17, 18 anos. E ela fez o discipulado, começou a se firmar na igreja, e foi se firmando com seu filho, José desse tamanhozinho, e foi se firmando, e de repente, ela foi plantada na igreja, e ela morreu servindo a Jesus. Ela chegou aqui, trabalhava, mas andava aqui ajudando a discipular, e queria andar atrás ajudando a discipular, estava meio doentinha, mas queria discipular. Jesus levou. É um exemplo que eu lembrei agora, são inúmeros, de uma pessoa que se converteu, liberto do pecado, feito servo de Deus, santificou a vida e por fim a vida eterna. Glória a Deus. Você imaginou, irmão? Deus fala forte ao meu coração, porque eu sei que um dia nós sairemos daqui. Glória a Deus, glória a Deus. Libertos do pecado. Você vai decorar esse versículo. Libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendo por fruto a santificação e por fim a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós somos libertos. Este Jesus que nos libertou do pecado, quanta gente não tinha força, irmãos, aceitou a Jesus, mas caindo e levantando, uma pessoa que queria ser crente, servir a Jesus,
mas um dia na igreja, um dia no mundo, buscando alimentar a sua alma em vários lugares. Nunca dava certo, nunca um crente fiel, nunca caindo e levantando. Mas um dia, ele se sentiu num culto, às vezes com pouquinha gente, com 2, 3 pessoas, às vezes num congresso. Ele se sentiu liberto do pecado. E começou a receber o traquejo de Deus. Igreja, culto, Bíblia Sagrada, igreja, culto, Bíblia Sagrada, e Deus foi trabalhando e se transformou num servo de Deus. E hoje é uma coluna da igreja. Eu orei muito na minha juventude, muito não, nunca é demais, mas orei bastante. Jesus nunca deixa me desviar, nunca deixa cair. Se eu estiver fraquinho, mas cambaleando, eu quero estar aqui. Aconteça o que acontecer, mas eu quero estar aqui no teu templo, Senhor, no teu templo. Eu quero viver a minha vida na igreja. No dia que eu casar, eu quero criar os meus filhos na igreja. Eis que eu quero para a minha vida. Esse é o meu povo, Senhor. Essa gente não incomoda ninguém, Senhor. Essa gente não anda armado. Essa gente não faz o mal para ninguém. Essa é a minha família. Eu quero uma família assim, Senhor. Mas se o Senhor não der força, o homem cai. Mas Jesus toma pela sua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo. Glória a Deus, glória a Deus. A história da morte de Jesus está nos evangelhos. E você vai achando nos evangelhos, no último capítulo dos evangelhos, e vai achando a morte de Jesus, como Jesus sofreu para morrer. Se fosse um de nós, teríamos negado na primeira tentação. Se fôssemos um de nós, teríamos abrido mão. Mas Ele deu a vida por nós, sendo nós pecadores, sem merecer nada. Aquele ladrão da cruz disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje. Ele não espera por muito tempo, ele responde na hora, hoje mesmo. Não a semana que vem, quando tiver um tempo, tal, não. Lembra-te de mim, hoje, no mesmo dia. Ele não dá espaço para o inimigo trabalhar no coração arrependido. Veja o contexto da situação. A oração do homem foi uma palavra vindo e a resposta voltando. O inimigo podia trabalhar na mente dele, mas Jesus não deu tempo. Jesus está trabalhando na nossa vida de tal forma que Ele não vai dar tempo para Satanás nos enganar. Quando o inimigo quiser te enganar, Jesus vai cortar. Glória a Deus. Essa se chama morte de Jesus. Ela está clara nos evangelhos, num contexto histórico. E no livro de Atos e nas epístolas, é num contexto teológico. Você vai entender a história nos evangelhos e vai entender o contexto teológico da morte de Jesus no livro de Atos e nas epístolas. Isso nós chamamos de morte de Jesus. Como você vai entender? Através do Velho Testamento, você vai entender a morte de Jesus no tabernáculo. Quantos bichinhos eram sacrificados no tabernáculo? Vai entender no capítulo 12 de Levíticos, 12 de Êxodo, quando o cordeiro foi morto e o seu sangue foi colocado nos umbrais das portas e da janela do Egito, num contexto histórico e profético, sacerdotal, bíblico, lá do Velho Testamento. Você vai entender a morte de Jesus nos tipos, nos mistérios. Você vai entender a morte de Jesus através de todos esses contextos. Eu falo de tipos e mistérios, e de epístolas, e de rituais.
porque você vai estudar o sacrifício do cordeiro, você vai estudar a morte dos pombinhos, você vai estudar todo o ritual do Velho Testamento e os tipos. Você pega as bacias do tabernáculo, os espevitadores. Sabe o que é espevitador do Velho Testamento? Era um instrumentozinho assim de metal, de ouro, que ele arrumava o pavio do lampião. Ele pegava e mexia no pavio do lampião para tirar aquelas coisas de carvão que grudava. Esse aparelhinho se chama espevitador. Esse também tipifica Cristo, que fica mexendo com nós que somos uma lâmpadazinha para nós nunca apagar. Você vai estudar, por exemplo, a haste que foi erguida no deserto para que todos olhassem para aquela serpente no deserto, na haste, e depois diz o texto em São João, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Glória a Deus. Vamos pensar um pouquinho em outra coisa agora, para ser bem rápido, que eu quero encerrar logo. Eu falei de morte, vamos falar agora da morte vicária. Vai se aprofundando o texto. O que é morte vicária? É a morte da substituição. Essa morte não era para ele, era para mim. Foi feita uma transferência da vítima. Foi feita uma transferência de culpa. O culpado é esse, mas quem vai morrer é esse aqui. Você imaginou? A morte vicária de Jesus foi a transferência da culpa do pecador para ele. No Velho Testamento, vamos ler um versículo daqui um pouquinho, para nós entender bem isso. Dá para nós ler agora. Levíticos 1 e 4. No Velho Testamento, Levíticos 1 e 4. É o terceiro livro. Gênesis, Êxodo, Levíticos. 1 e 4. Já achei aqui. Veja o que diz o texto. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Porá a mão, vai ser trazido o cordeiro, e o pecador vai colocar a mão na cabeça do cordeiro, e ele vai transferir a sua culpa, seus pecados, para o cordeiro. O cordeiro deve ser sem mancha, um cordeiro imaculado. E quando o pecador colocou a mão na cabecinha do cordeiro, o sacerdote degolava o cordeirinho e pegava aquele sangue e passava nele. Ele transferiu a culpa dele para o cordeiro. Agora Jesus vem dos céus aqui. E nós nos aproximamos dele. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Morte vicária é transferência de culpa do pecador para a vítima. Êxodo capítulo 12 fala do Cordeiro. Pode ler ali depois, quando tiver mais tempo, é muito grande o capítulo. Fala do Cordeiro que morreu. Lá na Páscoa. Páscoa significa passagem, paseche, passar por cima. Agora, Cristo é a nossa Páscoa. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 aos Coríntios 5 e 7. Veja o que diz. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O Cordeiro da Páscoa, lá do Velho Testamento. Agora, ele morreu no Velho Testamento pelos pecados do povo.
Agora, Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Ainda tem mais um versículo, capítulo 15 e versículo 3 da primeira epístola de Coríntios, 15 e 3. Diz o texto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele é a nossa Páscoa. Todos nós andávamos desgarrados, Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas ele morreu, foi levado como um cordeiro mudo perante o matadouro. Ele morreu por nós, ali em Isaías 53 também. Mas depois tem uma outra coisa chamada expiação. Veja como vai aprofundando. Os dois, o pilar e a viga, que é as duas verdades, a morte vicária, e pensemos um pouquinho na expiação. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Diz o texto aqui, Hebreus 10 e 12. Este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Ele fez um único sacrifício, porque no Velho Testamento cada pecado era um sacrifício. Se pecasse 30 vezes, era 30 sacrifícios. Era 30 cordeiros que tinha que morrer. Agora, Jesus é o único sacrifício, e só com esse sacrifício, ele fez a expiação dos pecados de toda a humanidade. De todos, só com um sacrifício. Essa é a expiação. Vamos ainda para Hebreus 9, 22, só na mesma página, 9, 22 diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Nós não seríamos salvos, redimidos, se não houvesse derramamento do sangue de Jesus. Nós só fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Vamos ainda para 1 Pedro 2 e 24. É logo depois de Hebreus. 1 Pedro 2 e 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Glória a Deus. Ele levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Essa é uma verdade. Foi cravado lá na cruz. Ele cravou na cruz. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, lá na cruz. Está cravado os nossos pecados. Levítico 17, 11, Levíticos 4, 35, 1 João 4, 10. Eu só vou ler 1 João 4, 10, é muitos versículos que nós temos aqui, mas 1 João 4, 10 dá para nós ler. Depois de Pedro, bem pertinho de Apocalipse. 1 João 4, 10 diz assim o texto: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. E agora temos a ascensão de Jesus e o valor do sacrifício. Para terminar, 1 João 1 e 29, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.